De volta com o programa Rompendo em Fé na TV. Aqui com a gente, o irmão Aldemir, que fala, aliás, ainda sobre um testemunho. E onde em sua trajetória, a gente cortou ele na hora que ele tinha falado que estava saindo de uma igreja. E quando você saiu, irmã, onde você se deparou após essa saída? Bem, quando houve essa saída, quando eu saí por demais problemas que eu já contei, aí foi onde eu comecei a ser influenciado por as más amizades que eu tinha. Eu sempre tive muita amizade, muitos amigos. Quando a gente está no mundo, a gente acha que é amigos, né? Muitas amizades, muitas pessoas. Sempre fui extrovertido, sempre fui uma pessoa que fiz amizade assim facilmente. Até hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu sou ainda assim. Faço amizade fácil, gosto de interagir com as pessoas. Não sou aquelas pessoas assim que sou envergonhado, não sou tímido, sou uma pessoa bem extrovertida. E caí nas amizades, na mal influência. E foi onde eu entrei no mundo das drogas, né? O álcool. Primeiro, eu não entrei logo de cara no álcool, porque eu tinha medo dos meus pais. Eles sempre tiveram muito cuidado comigo, com meu irmão, conosco lá de casa. E eu não entrei diretamente no álcool, porque eu ficava com medo de chegar em casa com o cheiro, o odor, e eles brigar comigo. Eu sempre apanhei muito, por ser muito impulsivo, já falei aqui da infância, e eu tinha medo. Certamente, até porque não era medo, era um respeito pela forma que eu fui criado. Só que eu caí no mundo das drogas, da maconha. Aí, através de várias amizades, comecei a vender mais uns colegas. Os colegas aí me ofereceram, e era um dinheiro fácil. Sempre trabalhei, desde os meus 9, 10 anos de idade, sempre trabalhei, mas me deixei se levar por um dinheiro fácil, por alegrias momentâneas, por noites de farra. E aí, a partir dos meus 16, 17 anos mais ou menos, foi só a maconha que me atrapalhou. E eu comecei aí a levar. E chegou um tempo que eu comecei a consumi-la. Até então eu não consumia ela, só negociava, só vendia. Aí eu cheguei a consumi-la. Aí foi onde eu acabei com as minhas e comecei a comprar com o meu dinheiro. Passei mais ou menos, acho que 3 anos e meio. Poucas pessoas sabem disso. Hoje eu não tenho vergonha de contar. Eu não tenho vergonha de falar, porque hoje eu sei que isso foi um milagre na minha vida. E eu também quero que vocês entendam que isso como um milagre na minha vida. Não como uma vergonha, não como uma pessoa que eu fui, mas como um milagre que Deus fez na minha vida. E comecei a consumi-la. E passei mais ou menos 3 anos e 6 meses, acho que mais ou menos 2 anos, comercializando elas, envolvendo outras pessoas, envolvendo outros adolescentes, viciando outras pessoas. Que nós que somos, que fazemos parte desse mundo, quando estamos no mundo das drogas, nós viciamos outras pessoas. Como? Oferece o primeiro, oferece o segundo, no terceiro você já cobra. No quarto a pessoa já está muito dependente, você já vai cobrando, e aí você vicia aquela pessoa. E eu fui viciado assim, né? Eu fui influenciado dessa forma. E eu comecei a consumi-la ela mais e mais e mais, a cada dia que se passava. E chegou um tempo que eu não conseguia mais sair. E eu comecei a dever. Comecei a dever aos traficantes, comecei a dever aquelas pessoas que eram, de fato, meus amigos, e eles começaram a cobrar de mim. Eu comecei a tirar coisa de dentro de casa, pequenas coisas, mas que durante o dia a dia fazem falta. Como, por exemplo, um ventilador, um ferro de engomar, alguma coisa assim, que eu tirava de casa, um dinheirinho fácil que eu pegava. Eu não conseguia dar uma pausa no meu vício, né? A cada dia que se passava, eu alimentava-me ainda mais da maconha. Nunca fumei pedra, nunca fumei outra droga mais avançada, mas a maconha,
comecei na maconha. E quando eu estava muito profundo na maconha, comecei a provar outras drogas, que era o lança-perfume, que era o êxtase, que era o próprio pó, né? Que até então eu também fabricava o pó. E também comecei a consumir ele. E aí eu fui me desgastando. E conheci Dayana, minha noiva, que ela é minha noiva hoje. Eu já estou há 7 anos com ela, 2007. Eu tinha 17 anos, conheci ela em uma banda, Fanfarra, onde tudo começou na nossa cidade, banda Fanfarra. Eu conheci ela e era envolvido nesse mundo das drogas. E conseguia dividir o tempo para ela e o tempo para as drogas. Só que ela nunca desconfiava. Quando eu comercializava, ela muitas das vezes perguntava: o que é isso que você entregou a fulano? Aí eu sempre falava: nada não, sempre dava aquela tapeada. Mas ela nunca desconfiou disso, porque eu sempre levei ela na conversa. E passei muito tempo nas drogas e chegou um momento na minha vida que eu devi mais de R$850 a um traficante. E foi um ponto assim crucial na minha vida para o fim. Ali era o meu fim, onde eles me levaram a um determinado local da cidade para me fumar mais maconha. Aí eu, no vício, fui. Só que ao chegar lá eu tive uma surpresa, né? Já tinha mais 2 pessoas me esperando e era para justamente cobrar uma dívida, irmã Ilka. Uma dívida que eu tinha com eles. E era uma dívida alta, R$860. Eu sempre trabalhei, sempre mantive meu vício. Só que essa dívida ela chegou alta demais porque eu elevei. Vamos dizer assim, eu costumava sair muito para festa fora. Escondido, sempre escondido. Família nunca desconfiou. Minha namorada nunca desconfiou. Só quem sabia eram alguns amigos ali que até então considerava muito como amigo, não falava para ninguém, era sempre escondido, mas sempre tinha lucro deles. Eles não queriam perder um cliente, que nenhum dono de boca quer perder um cliente assim, que consumia mais de R$100 por dia de droga, R$150. E eu tinha uma moto pequenininha, e ela é avaliada R$1.200. E esses caras pediram esse dinheiro, e eu falei que não tinha. E então eles, cada um armado, pegou a arma e me ajoelharam no chão. E eu falei, né, eu pedi uma chance a eles. Me dê uma chance que eu vou pagar essa dívida. É difícil assim pra gente contar quando a gente lembra novamente do que aconteceu. Nós devemos contar porque é para a glória de Deus hoje. Verdade. Mas é difícil a gente contar, a gente não se emocionar, a gente não pensar na família, pensar na promessa que Deus nos fez. E nós estamos assim, deixando passar por um pequeno trago, né? Por um pequeno pó, ou uma pílula, ou algo igual. E o cara colocou a arma na minha cabeça. E eu pedia uma chance e ele falou que se eu não tivesse o dinheiro, ele ia me matar. E eu chorando falei a ele que não tinha. E chegou o momento, ele apertou o gatilho da sua arma, só que a bala não saiu. Meu Deus. A arma, ela falhou naquele momento. E eu não pensava em Deus. Naquele momento eu não imaginava no Deus que um dia eu tinha servido, embora muito arrodeado de idolatrias, mas eu tinha servido a um Deus. Eu sabia das promessas que Ele tinha feito para mim e que iam ser cumpridas. E ele tentou novamente e a arma falhou e ele xingava a arma. E ele começou a me espancar, começou a bater em mim, os 3 caras, e me batia muito. E ele achou que eu tinha esse dinheiro no bolso. Achou que eu tinha algum dinheiro no bolso. E ele veio novamente com outra arma, que era a arma dele. Dessa vez foi o próprio traficante que veio. E ele veio até a mim novamente e colocou a arma na minha boca. Ele disse: ou você tira o dinheiro do bolso, ou você, nesse momento, você vai morrer. E o que eu tinha no bolso era um pacote com maconha. E ele achava que era o dinheiro. E eu mostrei a eles. E ele apertou o gatilho novamente. E a arma novamente falhou. Glória a Deus. E quando ele estava
em ponto de apertar aquele gatilho, foi o momento que eu clamei a Deus e disse, Deus, me dá mais uma chance. E naquele momento, Deus me deu outra chance. A primeira chance eu pedi aos homens, eles não fizeram. Eles tentaram novamente, mas quando eu pedi a chance para Deus, novamente Ele honrou o meu clamor. E naquele momento eles me bateram e eu cheguei todo espancado em casa, mais ou menos por volta de 1h da manhã. E um cara tinha oferecido R$700 na minha moto. E para mim pagar essa dívida, eu tive que vender essa minha moto, que era avaliada em R$1.200, R$1.400. Vendi por R$700. E os outros 150 eu roubei da minha casa. Eu tirei da minha avó, que eu morava, sempre morei com ela, eu tirei dela. E consegui pagar essa dívida. E consegui trocar a maconha, as drogas, consegui substituí-la pelo álcool. E foi onde eu me aprofundei mais ainda. Eu achava que estava tudo bem, tinha me livrado das drogas, tinha quitado minha dívida, tinha deixado a maconha para lá, o pó. E troquei, substituí ela pelo álcool. E a minha mãe já tinha me visto fumando um cigarro normal em festas por aí, e já tinha me dado conselho. E até então eu já não estava morando mais com ela, estava morando com minha avó, porque quando sua mãe vai dar um conselho na sua casa, para você, muitas das vezes você acha que é para o seu mal. Você nunca acha que é para o bem. Você se sente ameaçado, você se sente ali acuado pela sua família, mas é porque ela quer o teu bem. É verdade. Porque você nunca faz só mal para você. Você acha que está fazendo mal, só está fazendo mal a mim. Não, nós se enganamos aí. Ela faz mal a você, faz mal à sua família e a pessoas próximas a você. Como nessa vida eu creio ainda que ainda tem alguns colegas verdadeiros, porque amigo, só Jesus Cristo. Mas alguns colegas que te ajudam nesse momento. E eu encontrei, entre aspas, a cachaça, que me tirou das drogas. E foi onde eu comecei a chegar bêbado em casa. Na realidade, você não encontrou a cachaça que tirou você das drogas. Você substituiu um vício por outro. Realmente foi uma substituição que eu fiz. Eu achava que eu tinha feito até então uma escolha certa. Ter me tirado daquele mundo que tentou me matar por uma coisa que só ia fazer mal a mim mesmo. Agora, irmão Aldemir, assim, quando você foi levado a esse local, que você foi espancado, você foi na sua moto ou foi com outra pessoa? Eu fui com o traficante, porque geralmente ele me chamava para consumir. Eu pagava, eu comprava fiado, e ele me chamou, vamos ali fumar um baseado. Em nenhum momento eles quiseram apenas pegar essa moto de você, ou eles queriam dinheiro mesmo, espécie em mãos? Não, eles queriam de fato o dinheiro. Eu não sei se porque eu tinha um entendimento assim dentro das drogas, porque a nossa cidade é uma cidade muito pequena. É uma cidade que bens materiais não são o que eles querem. Eles querem o dinheiro vivo, por ser um interior, por ser uma cidade pequena. Eles queriam o dinheiro. Pelo fato das coisas se desvalorizarem muito rápido. Isso, eles queriam, de fato, o dinheiro. Nós temos a ciência que, quando vem um objeto oferecido com valor bem abaixo do mercado, já se desconfia. Então, também o fato desses traficantes terem algo em mãos para a revenda já dificulta e já vai perder bastante o valor. Bem, queridos, nós vamos para mais um bloco de intervalo comerciais. Dentro de instantes nós vamos retornar. O irmão Aldemir vai contar como foi essa transição de drogas, infelizmente maconha, e até o consumo de pó, que ele acaba de nos relatar, a chegada no álcool e sua saída, para que hoje ele estivesse aqui glorificando o nome do Senhor através desse testemunho. Talvez esse possa ser o seu problema. Então presta atenção, não sai daí. E depois dos nossos intervalos, nós vamos continuar com essa terça de testemunho.